notícia com credibilidade. Nosso Jornal. O seu, o meu, o nosso jornal. Entrevista. A sua voz. As perguntas que você quer fazer no nosso jornal. E aqui em nossos estúdios nós estamos recebendo o advogado, ex-presidente do PT de Sorocaba, Paulo Henrique Sorans. Seja bem-vindo, muito bom dia. Obrigado pela sua participação aqui com a gente no nosso jornal. Bom dia, Jota. Bom dia, Cida. Bom dia aos nossos ouvintes. Queria cumprimentá-los, agradecer o convite e cumprimentar também a Rádio Fritura, cumprimentar por esse novo espaço para informação na nossa cidade. Desejar muito sucesso a vocês. Agora, quer dizer, a gente já passou aí, se for contar a partir de outubro, né? Foram aí 9 meses aí depois da eleição, mas é impossível a gente não continuar até fazendo uma avaliação, né? O PT, ele sempre teve aqui na cidade em segundo lugar, terceiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. E neste ano, a deputada federal Yara Bernardi ficou em quarto lugar, Raul Marcelo ficou em terceiro lugar. Que avaliação que você faz desse resultado? Cida, se você pegar o histórico de 92 para cá, o PT, a esquerda de Sorocaba sempre alcança mais ou menos 20% dos votos. O Hamilton foi para o segundo turno em 92 com 18%, se eu não estou enganado. É porque o cenário lá eram vários candidatos e com 18% ele conseguiu ir para o segundo turno e abriu o segundo turno com grande vantagem, não venceu porque a história não quis escrever assim. Em 96, a Yara foi candidata a prefeita e teve mais ou menos isso também, 18%, 19%. Em 2000 houve uma queda, foi para 13%. Em 2004, o Gabriel Bittencourt foi candidato a prefeito, teve 22%. Em 2008... o Hamilton foi candidato, teve 12% ou 13%. O Raul, que então tinha saído do PT, teve 7% ou 8%. Então, a soma dos dois continuava a dar 20%. E agora, em 2012, o que houve foi a inversão. O Raul passou a ter seus 12%, 13%, e a Yara teve 7%, 8%. No campo da esquerda, nós continuamos nos 20%. A questão é que o PT não está sabendo dialogar com essa renovação de geração, na minha opinião. Está com dificuldade de fazer esse diálogo aqui, e tem um outro campo de esquerda que está se movimentando. Ou a gente consegue dialogar com esse outro campo de esquerda e a gente consegue voltar a ter uma unidade no campo da esquerda, ou nós vamos ter que ter um discurso que atraia mais essas novas gerações que estão se identificando mais com essas outras figuras da esquerda. Mas eu acho que, na linha geral, nós continuamos na faixa dos 20 e poucos %, a esquerda em Sorocaba. Então, por exemplo, você divide esquerda-direita. Eu não consigo mais fazer essa divisão de esquerda e direita. E até, eu não sei, eu acho que quando se chega ao poder, né, no caso com o presidente Lula, agora com a presidente Dilma, essa coisa da esquerda ela fica mais quebrada ainda. O PT é esquerda ainda? Eu não tenho dúvida que sim, mas o grande problema aqui no Brasil, para a gente conseguir identificar isso, é o modelo eleitoral, o modelo político eleitoral que a gente tem no país. Se você pegar qualquer país, a América Latina nos últimos anos, o campo popular, os partidos de esquerda avançaram bastante. Se pegar na Venezuela, na Argentina, na Bolívia, no Equador, em geral, quando um partido de esquerda consegue avançar, o modelo eleitoral daquele país permite que esse partido faça maioria no parlamento, porque fazendo maioria você consegue construir as transformações para que o partido ele existe porque ele tem um programa para cumprir. Qualquer partido político tem que existir por isso. Se ele não tem isso, ele não deve existir. E os modelos eles têm que permitir que a gente chegue no governo carregando junto um parlamento com qualidade e com condições numéricas de fazer as transformações que são necessárias e que você sempre defendeu. Mas no Brasil isso não é possível. O PT foi o partido mais votado nas últimas eleições gerais e fez, se eu não estou enganado, 91 deputados, de um total de 513. E aí você precisa fazer as composições, as alianças dentro de um governo que é presidencialista, mas você precisa fazer composições do estilo parlamentarista e fica um negócio todo torto, não funciona, e a gente não consegue impor uma agenda mais progressista, não consegue impor uma agenda mais à esquerda e acaba confundindo a cabeça de todo mundo. Muita gente não identifica mais as diferenças entre o PT e o PSDB, por exemplo. Porque eu tenho convicção de que é por conta desse modelo. Se o pessoal chegar, vai ter a mesma dificuldade. Se a Marina conseguir fundar a rede e chegar, vai ter a mesma dificuldade, porque no modelo que a gente
tem hoje no Brasil, nenhum partido vai fazer maioria. Antes do intervalo, aí a gente estava questionando o Paulo. Yara Bernardi, deputada federal, vai sair a candidata a deputada estadual no próximo ano. O vereador Francisco França também vai sair candidato a deputado estadual no ano que vem. Hamilton Pereira, que é deputado estadual, vai disputar a Câmara Federal no próximo ano. E a presidência do PT em Sorocaba deve ficar com o vereador Isídio de Brito Correia. E nós questionávamos aqui o Paulo Henrique. Essa questão é que, é prêmio de consolação para o Isídio ser presidente do PT e é um sinal que o Isídio pode ser o candidato do PT a prefeito aqui daqui 3 anos, vamos dizer? Não, primeiro, eu mencionei o Isídio porque é um nome apresentado pelo grupo mais forte dentro do PT hoje e que, inclusive, existe a possibilidade do grupo ao qual pertenço apoiá-lo, a presidência do PT. Mas não vai ser o candidato único, não. Deve ter disputa. Deve ter mais 1 ou 2 nomes que se coloquem à disposição também para fazer a disputa, e aí nós vamos ver o resultado, como é que vai ser. E com relação aos projetos dos grupos, todos os projetos de grupo são legítimos. O Hamilton já é deputado estadual há 5 mandatos, já dizia há bastante tempo que não se sentia estimulado a buscar o 6º mandato, então vai buscar uma candidatura de deputado federal, que eu acho que é o caminho correto. A Yara ainda não se definiu, mas tudo leva a crer que deva ser candidata estadual, porque pela leitura que ela faz de que não cabem 2 candidatos a federal da mesma cidade dentro do mesmo partido aqui. E o França já foi candidato na última eleição estadual, teve 40 mil votos, foi bem, é um candidato com grande potencial. O fato do Isídio virar ou não presidente do PT agora, eu particularmente não vejo como apontamento para a eleição municipal, não, porque é muito cedo. Eu acho que o que vai definir os contornos da eleição de 2016 é justamente o resultado da eleição de 2014. Se a gente tiver o PT em Sorocaba apresentar 3 nomes e eleger os 3, sai muito forte. E aí o tipo de candidatura a ser apresentada tem um perfil. Se não elege nenhum dos 3, nós temos que sentar e reavaliar o tamanho que nós temos para ver de fato o que a gente vai fazer em 2016. Então acho que é muito cedo para isso ainda. Imagino que ninguém tenha pensado em colocar o Isídio presidente para projetá-lo a prefeitura, a candidatura a prefeito, porque se fizerem isso vai ser um desastre, porque você colocar alguém para se projetar tanto tempo antes é o prato perfeito para você queimar um futuro candidato. Porque a leitura que eu faço, Paulo, é o seguinte, né? Vamos dizer, dentro desses nomes aí que vão ser candidatos a deputados, né? A gente tem o Francisco França, que já foi, aliás, vai estar sexta-feira aqui no nosso estúdio, aqui no nosso jornal. Já foi candidato a deputado, teve uma votação muito boa, a gente sabe que ele tem uma base, vamos dizer, forte na região e pode ter voto dentro do estado inteiro, porque ele pertence aí ao sindicato dos condutores e a gente sabe que isso pode influenciar. E o nome do Isídio não é um nome novo, né? Até ele está nos mais... Dentre os que surgem aí, me parece o mais novo. O vereador Isídio, na minha opinião, assim como você, tem uma cara nova do PT, um PT mais centrado, não vou dizer centro, mas mais centrado, que vai muito para o diálogo. Então, eu realmente vejo o vereador Isídio como um candidato forte, sim, a ser o candidato do PT. Se o PT até lá tiver candidato ou não, eu vejo o vereador Isídio como um bom candidato dentro do Partido dos Trabalhadores. Pode até ser. Eu acho só que é muito cedo para falar nisso ainda, porque, como eu disse, a política ela tem uma dinâmica que você tem que respeitar, né? A construção das forças políticas se dá 2 anos antes, pelas eleições gerais. Depois disso, você tem que avaliar como é que a cidade está andando, como é que o governo do Panunzio vai caminhar, como é que as forças políticas aqui vão se movimentar, vai surgir nome novo, não vai surgir nome novo, vai haver reforma política, como é que essas coisas vão acontecer. Você tentar construir desde já uma candidatura e sobretudo com cargo de direção partidária, que é um cargo difícil de você tocar hoje, você corre o risco de queimar o nome. Eu acho que o Isídio tem características muito positivas para ser presidente do PT hoje. Primeiro porque ele tem trânsito em todos os setores do PT e dos movimentos sociais que estão organizados em Sorocaba. Ele dialoga muito bem com todo mundo, caminha bem.
Segundo, porque ele tem conseguido fazer os grandes debates que a cidade precisa. Então, é fundamental que um partido de oposição tenha na sua liderança alguém que consiga demonstrar as diferenças, pontuar as diferenças do que a gente quer para a cidade e do que tem sido oferecido pelo atual governo.